Gênesis, capítulo 1. Nosso Deus, irmãos, Ele é maravilhoso sem descrição. Maravilhoso é o mais perto que nós conseguimos tentar entender. É só tentar, não tem como entender o quão o Senhor é maravilhoso. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra do nosso Deus: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? Podem se sentar, meus irmãos. Eu queria antes compartilhar aqui um testemunho com vocês muito rápido que aconteceu comigo na sexta-feira, e que eu acredito que tem tudo a ver aqui com a mensagem que vocês estarão ouvindo. Sexta-feira eu fui resolver algumas coisas da autoescola, estou tirando a minha carta de motorista, e quando eu fui lá, glória, pastor, tomara que eu consiga, eu não vejo a hora. E na sexta, irmãos, eu fui lá fazer um dos exames, graças a Deus passei. Um dos exames que eu fui fazer, e quando eu saí de lá para vir embora, estava chovendo muito, começou a chover muito, e o céu estava muito escuro, e quando está assim, irmãos, é muito raio que cai. E eu estava lá na Avenida Nazaré, e os irmãos sabem que a Avenida Nazaré, o meio dela é todo mundo de árvore. Eu falei: Senhor, eu não quero desafiar o Senhor, saindo, andando ao ar livre, num tempo de chuva, caindo um monte de raio. Então eu falei: Senhor, mas eu preciso ir. Eu não quero desafiar o Senhor, eu não consigo ficar aqui abrigado, porque eu preciso chegar em casa logo. Eu acho que eu até comentei com a Bia sobre isso daí. E eu falei: Senhor, só não deixa cair raio em mim. Só me protege, eu vou andando aqui no cantinho, eu só preciso chegar em casa logo, só não deixa cair raio em mim e chegar vivo em casa. E os irmãos falam: é um testemunho besta, mas é uma coisa, irmãos, que para quem passa, quando você vê um milagre na sua frente, você fica chocado. Eu estava andando, irmãos, acho que não deu 20 segundos depois que eu orei, eu estava chegando perto de um ponto de ônibus. Na hora que eu olhei para o lado assim, o meu ônibus chegando. Eu tenho vergonha de correr para pegar ônibus, mas nesse dia, quem disse que eu tive vergonha? Saí correndo, irmãos, desesperado para poder pegar o busão. Consegui entrar. A chuva continuou caindo, o trovão para lá e para cá, e eu tranquilo dentro do busão. E na hora que isso aconteceu, irmãos, eu falei: meu Deus, eu orei agora há pouco, o busão já veio, um ônibus que demora 1 hora para passar. Ele justamente estava ali na hora que eu estava precisando, depois de falar com o Senhor. Que o nome do Senhor Deus venha ser glorificado, irmãos. Porque quando você precisar, ore. Não importa se é coisa grande, ore. Milagre não tem tamanho, milagre é milagre. Qualquer milagre é a manifestação da glória de Deus. Desde um passarinho até o sol, eles manifestam a glória da criação de Deus. E aqui nesse texto, irmãos, em Gênesis capítulo 1, todos nós conhecemos, foi quando o Senhor Deus, Ele fez todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava, andava, sobrevoava a face das águas. Peço aos irmãos, quem puder, mantenha o Gênesis 1 aberto, que eu vou lendo com os irmãos, falando com os irmãos, aqueles que puderem, senão basta me ouvir. E muitas pessoas dizem que acham que nesse período, a terra ela era uma bola, sem forma e vazia, torta, uma mistura de água, algo muito estranho e num lugar escuro. E Deus começa a trabalhar isso de uma maneira, irmãos, como uma dança, ou como um artista pinta uma obra mais linda que vocês já viram. E Deus começa a fazer a terra. E a primeira coisa que Ele precisa para construir a terra é luz. Então, com uma palavra, Ele criou a luz. A luz. Quando vocês olham para o sol, quem consegue ficar muito tempo olhando para o sol? Nenhum de nós consegue ficar muito tempo. Deus, Ele cria o quê? A luz. A luz para
se afastar das trevas, a luz para fazer a separação das trevas, a luz que viaja a 300 mil quilômetros por segundo, numa velocidade impensável. Deus criou com as suas palavras. Ele disse e aconteceu. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre luz e trevas, e chamou a Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia de uma criação maravilhosa do Senhor. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o segundo dia. Deus, nesse exato momento, Ele coloca ordem em todas as coisas, Ele agrupa todas as águas que nós conhecemos num devido lugar, e Ele então cria as nuvens, Ele forma os céus, Ele cria o ciclo da água, aquele ciclo que a água evapora e depois chove de novo, para manter um perfeito equilíbrio. Isso tudo, irmãos, com o poder de suas palavras. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produzia erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi tarde e manhã o terceiro dia. Irmãos, no terceiro dia Deus fez sair a terra. Deus então cria as grutas, os mares, os rios, as lagoas, o oceano. Ele organiza todas as águas no seu devido lugar, as salgadas, as doces. Ele organiza e cria-se então o que vem para fora? A terra. Terra que nós estamos pisando, a terra firme. Esse Brasilzão estava submerso em água. E Deus faz essa terra levantar, para até onde você poder ficar firme. Sejamos firmes, irmãos. E depois de Deus ter organizado os mares, que tem mais ou menos 1,3 bilhões de quilômetros cúbicos de água no mundo inteiro, Ele ainda faz árvores para darem o fruto certo. Se vocês verem, toda fruta que você come tem semente. Ela é autoplantável. Antigamente as pessoas comiam, jogavam na terra, depois a própria terra ia lá, e daqui a pouco você via uma árvore lá. As árvores começam, irmãos, a nascer na terra, elas começam a dar o seu próprio fruto, porque tudo do Senhor é uma coisa organizada. Todos os frutos têm a sua semente, que depois de ser consumido, ele ainda pode gerar outros frutos, para que sempre tenhamos novos. E todas as outras ervas, essas plantas que você vê, camomila, e todas essas outras pro chá que você toma que é bom, esses legumes que você coloca na sua comida, que é tão gostoso, que você gosta muito, foi criado pelas palavras do Todo-Poderoso Deus. Nós temos mais de 390 mil tipos diferentes de plantas na terra, das mais variadas para tudo o que você precisar. Se você parar para ver todas as plantas que nós temos na terra, cada uma é para uma situação específica. Se você está com dor, se você está cansado, se você está muito elétrico, não interessa o que você tiver. Você tem hoje recurso no mundo todo, criado pelo Senhor, que é capaz de suprir a necessidade do ser humano. E Deus vai criando. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados, dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus 2 grandes luminares. O luminar maior
para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs da expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi à tarde o dia quarto. Amanhã e à tarde o dia quarto. No quarto dia, irmãos, o nosso Deus, ele faz uma organização que nós conhecemos as estações do ano. Porque Deus coloca o sol no centro, aonde os planetas giram em volta, e essa rotação faz os anos passarem, os meses, os dias. Nós temos 12 horas, e 12 horas que dão 24 horas, do sol e de escuridão, da lua, e assim é organizado o nosso tempo. Deus, ele estabelece o tempo, ele é o dono do tempo, ele é o criador do tempo, ele está no início do tempo, ele está no fim do tempo, ele está no meio do tempo. Toda a organização planetária foi Deus que fez, os grandes planetas foi Deus que fez, ele que organizou e arquitetou tudo, irmãos, e ele vem com as estações do ano. Só para os irmãos terem uma noção, vocês, qual o tamanho do sol vocês acham que o sol tem? Vocês acham que ela é essa bolinha brilhante de dia, aquela bolinha que você não consegue nem olhar para ela? Você acha que ela é uma bolinha, irmãos? Para os irmãos terem uma noção, a Terra tem um tamanho de mais ou menos 40 mil de diâmetro. O Sol tem 4,397 milhões. Se a gente falar que o Sol é o desenho, a Terra é aquela casinha lá em cima, ou até menor, comparado ao Sol. O Sol, irmãos, é um governador poderoso que o Senhor colocou num centro, para quê? Para servir a Terra. A Terra está colocada num lugar aonde para nós é habitável. Se nós morássemos no nosso planeta que fica na nossa frente, a gente queimava. Se nós morássemos no outro planeta atrás da gente, a gente congelava. Nós estamos no ponto exato de uma matemática divina, aonde nós não queimamos e não congelamos, onde tem um perfeito equilíbrio, porque tudo que Deus faz tem o seu perfeito equilíbrio, tem a sua organização. E nós temos o sol, que ilumina sempre o nosso dia. E para que nós não fiquemos totalmente no escuro durante a noite, nós temos a lua, que ela apenas reflete a iluminação do sol. Bate nela e vem para a terra. E você vê a lua, tão discreta, modesta, linda, romântica, que fica lá para dar aquele charme e aquela decoração. E o Senhor Deus vai criando. E nós temos mais ou menos 300 sextilhões de estrelas até agora descoberta. E todas elas foram feitas para quê, irmãos? Para benefício da Terra. Para que todo o sistema esteja organizado de maneira perfeita. As posições dos planetas. Você pode achar assim, Igor, mas será que Deus existe? Será que Deus ele é verdadeiro? Olha na sua volta. Você acha que uma simples explosão, irmãos, ia criar algo tão perfeito? Nunca. Não tem cabimento. Tudo isso, o planeta Terra, ele parece um desenho, um artista desenhando. Ele parece uma coisa perfeita, uma melodia incrível, colocada pelas palavras do nosso poderoso Deus, formando todas as coisas que você vê. A natureza, ela exala, ela manifesta a glória de Deus, irmãos. Ela grita a glória de Deus. Quando você vê os animais, quando você vê tudo que Deus criou, eles manifestam para você: olha, eu sou a criação de Deus, glórias ao nosso Deus. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziam, conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai, e encham as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Hoje nós temos 33 mil espécies de peixes diferentes cobertos no mundo,
e 10.000 tipos de aves diferentes descobertos até agora no mundo. Porque mesmo o ser humano estando aqui há muitos anos, nós ainda não descobrimos tudo do nosso planeta. Tem muita coisa que nós ainda não conseguimos olhar, enxergar, ver e chegar. De tão longe que é, tão profundo que é, como o oceano. Como o centro da Terra. O ser humano não consegue chegar lá. É muito quente e não temos tecnologia para isso. Mas isso é a perfeição da criação do nosso Deus, fazendo seres saírem de outros lugares para povoar e embelezar, para decorar esse planeta tão lindo que Deus estava criando. E foi à tarde e amanhã o quarto dia. Perdão, e foi à tarde e amanhã o quinto dia. E aí nós entramos, irmãos, no sexto dia. O sexto dia para o Senhor foi uma coisa, não que os outros não tenham sido, mas esse sexto dia foi feito algo tão lindo, irmãos, que é você, que é eu, que é a humanidade. Foi planejada e feita no sexto dia. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, o gado, o réptil e as bestas feras, conforme toda a sua espécie. E fez Deus as bestas feras da terra, o gado, o réptil, todos de acordo e conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Nesse exato momento, irmãos, nós já vimos que o Espírito de Deus que pairava sobre a face das águas, nós sabemos que é o Espírito Santo. Só que nesse momento o Senhor fala: façamos. Como assim façamos? Até agora Deus já tinha criado coisas absurdamente maravilhosas, coisas astronômicas com a sua palavra. Só que quando foi para criar um ser humano, ele fala: façamos. Por quê, irmãos? Ele quer fazer você. Por que ele não quer falar haja o ser humano? Por que ele não fala exista o ser humano? Porque quando chega no ser humano, ele fala: aqui eu vou dar um toque especial. Aqui é diferente. A criação é perfeita, mas o ser humano, eu vou dar um toque a mais, que é colocar a minha identidade nele, colocar o meu nome no DNA dele, colocar na característica dele a minha imagem e o gesto dele, a forma dele se comunicar, a minha semelhança. É algo especial, porque vai ser feito conforme eu, vai adquirir as minhas características, vai ser um ser que eu vou ter o prazer de fazê-lo, de montá-lo, de meter a mão na massa. E aí Deus não faz além disso sozinho, Ele ainda chama alguém, porque quando você fala façamos, você está olhando para alguém. Você não fala eu vou fazer, você fala façamos. Quando eu tivesse falado: pastor, façamos. Pastor Francisco, façamos. Com quem Deus estava falando nesse exato momento? Com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, chamando os três e falando: vem aqui, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E quando eu estou falando homem, aqui o Senhor Deus cria o homem, e depois também Ele cria a mulher, certo? Que também é a semelhança, que também é a adjuntura do homem, a companheira, a que está ao seu lado. Isso é a forma do ser humano é magnífica. A criação é uma coisa magnífica de Deus. E disse Deus: domine ele sobre os peixes do mar, as aves do céu, e sobre o gado e toda a terra, tudo que estiver em cima da terra e que se move. E criou Deus a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai, multiplicai, enche a terra, domine ela, sujeite ela, sobre os peixes do mar, as aves, sobre todo animal que se mova sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servosão para mantimento, e todo animal da terra, toda ave, todo réptil em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã o dia sexto. E depois no capítulo 2 vai falar que no sétimo dia Deus descansou. Não que ele não precisa dormir, irmão, Deus não precisa dormir, mas ele descansou, ele parou de criar e só
admirou tudo o que ele tinha feito com a sua glória. Você não é qualquer um. Você é especial. Você não é um Zé Ninguém. Se alguém fala para você que você é um Zé Ninguém, você não é um Zé Ninguém. Se alguém fala que você não tem importância nenhuma na vida, isso é mentira. Você tem muita valia e importância para o Senhor, porque depois que Ele fez tudo, Ele olhou para o ser humano e falou, agora está na tua mão. Tudo que Deus criou foi colocado aonde? Na mão da humanidade. Falou, está aqui. Domine. Sobre tudo que eu fiz, domine. Sobre tudo que está aí, sobre toda a planta, sobre todo animal, domine. Domine, comande, controle. Alguns até falam que foi Adão que colocou nome nos animais. Nomeie, ordene, comande. Você é minha criatura, feita à minha imagem, minha semelhança. Você tem as minhas características. Eu coloquei o meu fôlego de vida dentro de você. Eu assoprei para que você tivesse a vida. Você era apenas um boneco de barro, inanimado, que não se mexia, que não falava. E com o meu sopro de vida, aí está a humanidade hoje. Nós somos frutos disso, de uma criação onde o Senhor quis colocar as características dele em nós, para que nós fôssemos o espelho dele. Quando o Senhor nos vê, como se visse a si mesmo. E para Ele isso é um feito muito magnífico. E Ele fica muito feliz com isso. E você tem uma importância para Deus tão grande, que mesmo depois que a humanidade perdeu esse direito, que foi tomado quando Adão peca, Ele ainda armou um plano, irmãos, que durou 2000 anos para chegar até aquela época de Jesus. E depois da época de Jesus, armou mais um plano para chegar até você. Mesmo depois de você errar, Deus não desiste de você. Ele sempre está com você. Só quem pode desistir de Deus é você mesmo. Às vezes você acha que, mas a minha vida está assim, a minha vida está assado, Deus não está aqui, Deus não existe, Deus não sei o quê. Olha um pouco a criação, olha tudo o que Deus fez, olha a magnitude do seu poder. Eu vou ler com os irmãos aqui, Salmos, capítulo 19, versículo 1, não precisa abrir não, eu vou ler rapidinho para os irmãos. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos. Salmos capítulo 104, versículo 1. Bendiz a minha alma ao Senhor. Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo. Está vestido de glória e majestade. Ele cobre de luz como se de um vestido. Ele estende os céus como uma cortina. Ele põe nas águas as vigas das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento, faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros um fogo abrasador. A criação de Deus anuncia a glória dele. Ela exala. Você é importante para Deus, sim. Só que mesmo nós temos perdido a promessa que Ele nos deu de comandar e dominar a terra. Quando Adão peca, quando Jesus vem aqui, Ele nos dá uma nova promessa. Uma nova promessa. Que está em João, capítulo 14, no versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Mesmo vocês sabendo para onde eu vou e conhecem o caminho. Tomé disse, Senhor, nós não sabemos onde vais, e como podemos saber sobre o caminho? E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A promessa nossa agora é essa. A promessa que Deus nos deu agora é essa. Através de Jesus. O negócio agora vai ser no céu. O nosso objetivo agora é o céu. É ir para o céu com o nosso Jesus. Porque o Senhor Jesus, na nossa criação, Ele estava lá. Por isso que você é tão importante para Jesus. Por isso que Ele sofreu tanto. E mesmo Ele
muitas vezes lutando contra a sua vontade de desistir, Ele sempre lembrava de você, porque Ele ajudou Deus a fazer você, Ele ajudou o Senhor a nos criar. Ele sabe o que é colocar a imagem e semelhança dEle em você. Isso para Ele importa muito, por isso que a humanidade é tão amada por Deus e tão amada por Jesus. Porque no princípio era o Verbo, Ele estava com Deus e Ele era Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece sobre as trevas. Esse é Jesus Cristo, por isso que você é tão amado, porque desde o princípio Ele o fez. Ele nos fez, desde o princípio, Ele criou aquele laço de amor com você. Foi desde o princípio do Éden, que Ele viu o ser humano, que Ele se apaixonou pela humanidade, que Ele criou esse vínculo de amor tão profundo, que mesmo nós errando, Ele nos perdoa. Mesmo nós falhando, Ele tem misericórdia de nós. Mesmo nós não prestando nada muitas vezes, Ele vai lá e fala, não se preocupa. Levanta a sua cabeça, deixa o teu pecado para trás e segue-me. Pega a tua bagagem do mundo, coloca lá fora, vem para cá e segue-me. Deixa tudo, renuncia tudo que tem e segue-me. Se desapegue daqui e segue-me. Quando você olhar para o Senhor e falar, Senhor, perdoa os meus pecados, Ele fala, vem aqui, pronto, limpa isso, vem logo, vem, porque não há tempo mais para nós decidirmos ser ou não, seguir ou não. A decisão tem que ser rápida. Eu sei que você já escuta que Jesus está voltando há muitos anos. Só que se você parar para prestar um pouco atenção, a mesma natureza que anuncia a glória de Deus, anuncia a volta do Filho de Deus. Ela fala, ela grita, ela geme, as dores do pecado do mundo sendo consumidos. A natureza sente, porque ela é a criação de Deus. Ela foi colocada ali pelo Senhor, só que ela também foi corrompida. Quando o sangue escorre pela terra, quando Abel morre, e ele contamina a terra, o Senhor Deus nunca esqueceu e nunca vai esquecer de você. É tudo nas tuas mãos, a decisão de escolha. Deus está sentado do teu lado agora, pegado na tua mão e falando com você, eu estou aqui. É só você falar que quer, que eu estou aqui para te ajudar. Porque eu sei que não é simplesmente você decidir, conseguir, não. É difícil, a jornada é difícil, mas o Senhor não te abandona. Ele fala, você tem que decidir o que você quer, mas se você decidir o que você quer, eu estou aqui. Estou pegado na tua mão, estou me entranhado assim, e eu vou te levar. Você vai cair, você vai se sujar, eu vou te limpar. É igual criança, quando você pega, arruma toda bonitinha, toda banhada, cheirosinha, quando você solta, que ela encontra as outras crianças, já era. Aí ela volta suada, descabelada, suja, que caiu. E eu estava brincando. E o pai fala, vem aqui, leva, dá outro banho, arruma de novo. Nós somos crianças, muitas vezes, ainda andando com o Senhor. E com o tempo Deus nos dá um amadurecimento, e nós vamos crescendo e desenvolvendo. Mas você não pode abandonar a opção da escolha. Porque a criação manifesta, irmãos. Quando eu estava lendo esse texto, eu falei, meu Deus, como às vezes a gente não vê, a glória dele está gritando no mundo desse tamanho. O universo grita o nome de Deus. O universo mostra o poder de Deus na sua grandiosidade. Há alguém que pode pegar o sol nas mãos? Há alguém que pode olhar o sol? Imagina quem fez o sol. Só que mesmo você achando que ele é tão grande, que ele está tão longe, ele é tão grande que ele está tão perto de você. Porque o que torna isso viável é o amor dele por você. É o amor que ele tem com você. Faz quebrar isso e junta vocês dois de uma forma que entrelaça a magnificência de Deus. Não existe causa perdida. Nunca existe causa perdida para o Senhor. O único que dá a última palavra é Ele. Enquanto Ele quiser, está disponível. E você pode clamar que Ele ouve. Nós temos relatos bíblicos que o povo clamou e Deus foi e fez.
Nós temos relatos bíblicos. Nós temos como mostrar para você, ó, esse clamou e ele recebeu. Não quer dizer que você vá receber, porque vai depender tudo de Deus. Mas eu tenho certeza que se você se esforçar, aí você vai saber. Melhor se esforçar e procurar saber do que ficar quieto e não saber nunca. Do que ficar às sombras, sem saber o que é a vontade e o que Deus quer fazer para as nossas vidas. E a gente sabe, eu sei que a nossa caminhada para o céu não é fácil. Quem falou que é fácil, mentiu. Só que ela é alegre, ela é recheada de muitas surpresas e ao mesmo tempo você tem muitos momentos felizes. Que é esses momentos que você tem que guardar na cabeça. São os momentos felizes da tua vida com Deus. Guarda os momentos felizes. Porque é muito fácil, a felicidade ela vem. É quando um probleminha acontece e já desmorona tudo. É como a gente fala, nossa, eu faço tanta coisa boa. É quando eu faço uma coisa de errada, as pessoas já falam um monte. Mas quando eu estava fazendo certo, guardem os momentos felizes que vocês têm. Porque a adversidade, pedra vai vir para todo mundo. Sem dó nem piedade. Porque o mundo ele é impiedoso. Deus é piedoso. O mundo não tem misericórdia. Deus é misericordioso. Porque o ditado lá fora é: se você fizer um crime, eu mato você. Se você ferir alguém, se você matar alguém, eu mato você. É a ordem, a lei da vingança. Ah, você matou alguém na minha família, agora eu vou te matar. Alguém da família dele mata você, alguém da sua família mata ele. E fica o ciclo de ódio, que desde que nasceu com Caim e Abel, é até os dias de hoje. É o ciclo do ódio e da vingança. Sabe quando o ciclo é cortado? Quando alguém fala, me perdoe. Ou quando alguém fala, eu te perdoo. Quando alguém faz um mal para você, que você perdoa a pessoa, você cortou o ciclo do ódio. Você corta. Você não dá brecha para o inimigo agir. Quando alguém comete algo e você fala, fique em paz, está tudo bem, e você não revida, você corta o maligno, o ciclo de ódio que se estende na humanidade desde o início. É tudo uma questão de desapegar um pouco dos costumes lá de fora. Você não precisa sair na porrada com alguém para você ter razão. E não é porque você abaixou a cabeça que você vai perder a razão. Não tem esse negócio de, eu tenho razão, não tenho razão. Você tem que fazer o certo. Razão ou não, eu faço o certo. Não saia na porrada para tentar ter razão. Isso não é de Deus. As pessoas venciam no argumento pela verdade. Não pela agressão ou muito menos pela violência. E não interessa se as pessoas vão olhar para você e chamar você de frouxo, você de fracote, você de medroso. Não interessa. Desapega desses costumes, dessa gosma de pecado que colou em nós e a gente carrega. Tenta praticar um pouco a palavra que vocês ouvem todo domingo, toda quinta, na oração de terça. Tenta praticar um pouquinho. Porque quando você praticar e ver que acontece, porque a questão é praticar. E temos que ser um com os outros. Uns com os outros. Você tem que também liberar perdão. Já liberaram perdão para você e você não liberou perdão para outra pessoa. Porque você acha que ela não merece. Quem é você para achar que a outra pessoa não merece o perdão? Ou quem é você para achar que ela merece o perdão? Todo mundo merece ser perdoado. E todo mundo tem o direito, porque nós estamos no tempo da graça. Porque Jesus Cristo morreu por todos nós. Todos. Ele não fez distinção. Porque da mesma forma como pessoas falam que você não merece, você fala que as outras não merecem. E não é assim que funciona. É Jesus que fala, todos merecem a chance de serem perdoados. A chance de terem uma vida nova, um recomeço. E não é vergonhoso querer recomeçar, irmãos. Quando você chega a um ponto da vida e fala, não, agora eu vou recomeçar com Cristo. Porque o tempo não é mais brincadeira, já foi. Já passou o seu tempo de você aproveitar e curtir, já foi. Você tem que agora decidir o que você quer. Você também pode curtir com Jesus. Você também pode aproveitar com Jesus. É da hora, é legal, é empolgante, é animador. Tá com Jesus. Não acha que tá com Jesus é chato, que é ter... Não é, não. É legal demais. É quando você se entrega para Jesus, você sente uma alegria tão grande no seu peito, você fala, nossa, como que eu não vim para cá correndo antes?
É 1000 vezes melhor do que qualquer balada que você já foi. É milhões de vezes melhor do que qualquer droga que você já fumou. É bilhões de vezes melhor do que qualquer sentimento de fofoca, de intriga que você já sentiu no seu coração. Porque o pecado, ele é bom, só que ele tem um preço amargo, cruel e a morte. O preço do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o pecado cobra. Deus não cobra, Ele dá a graça. E ainda vem acompanhado do que é melhor ainda, a vida eterna. Ele te dá a graça e vem a vida eterna. Você não quer não? Esse bem tão maravilhoso? Pegue a graça, vem a vida eterna junto. O que precisa para fazer isso? Abrir seu coração para Jesus. É simples, fácil, prático, descomplicado. É só abrir o coração para Jesus. Não está com força para limpar o coração? Abre e chama Ele. Senhor, ó, tem esse pecado aqui que... é aquele pecado que eu crio desde que eu sou... ó, é aquele pecado de estimação. Aquele pecadinho que você tem, que você não larga. Aquele que está enraizado em você, fala, não consigo largar ele de jeito nenhum. Parece que é mais forte do que eu. Se ele está tão impregnado em você, que ele já virou aquela crosta de sujeira, que você não consegue tirar. As outras você limpa rápido, mas essa daqui não sai, está impregnado. O Senhor Jesus pode arrancar ela para você. Basta você abrir a porta do seu coração e falar, Senhor, me ajuda a limpar tudo. Toda sujeira, desde aquela crosta grossa de sujeira, a mais fácil de sair. E é tudo, irmãos, um processo. E para iniciar esse processo, é só falar, Senhor, eis-me aqui, perdoa os meus pecados e eu aceito Jesus como meu Salvador. Vamos andar junto? E provar essa mudança na sua vida. Amém? Irmãos, eu agradeço ricamente a oportunidade, que os irmãos venham ser muito abençoados pelo Senhor Jesus Cristo e saibam que Deus ele tem uma obra incrível na vida de cada um de vocês. Agora, se você quer apenas ouvir isso, ou você quer provar, aí vai ser uma opção sua. Amém? Deus abençoe, meus queridos.